Bem, povo abençoado, a hora agora é por volta de 6h14 da manhã no horário da África Oriental, e hoje é terça-feira 23. Terça-feira 23 e a hora agora é 6h14 da manhã no horário da África Oriental. Agora, a segunda parte desta conversa que eu quero passar com vocês aqui hoje é ainda para reiterar por que o Senhor faz isso, porque Ele tem feito tudo isso, maravilhas, milagres, o tempo todo. Qual é o propósito? Por que o Senhor está fazendo todas estas coisas neste tempo? Porque Ele está curando massivamente, como vocês viram em Caracas, céu abrindo pela minha mera presença e chuva caindo, e também em Fiji, entendem? Muitas vezes, 28 vezes agora. E então, cura. Toda vez que Ele me leva, pernas que estão mortas, elas ganham vida, olhos mortos ressuscitam, ouvidos surdos mortos ressuscitam. O que o Senhor está dizendo a respeito de tudo isso? Agora, nós vimos recentemente na conversa que nós tivemos, que o Senhor teve conosco e com vocês, as nações, que o juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo, e eu sei que nós teremos uma conferência maior. Eu já me vi a mim mesmo pregando na conferência. Eu sei que nós teremos uma grande conferência com pastores e ministros do Evangelho. Então, nós vimos novamente esta mensagem que será dada eventualmente no futuro, mas nós vimos, em resumo, o Senhor está dizendo que o juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo. Portanto, o Senhor Todo-Poderoso agora mesmo está preparando as nações, preparando a igreja para a gloriosa vinda do Messias nesta hora. Então, na verdade, Ele está preparando a igreja agora, o Senhor está preparando a igreja agora para que Ele possa levar a igreja embora. Levar a igreja embora. Novamente, o Deus Todo-Poderoso está preparando os santos, preparando aqueles que creem, preparando a igreja de Cristo para a gloriosa vinda do Messias. E nós vimos que o Senhor está dizendo que Ele vai levá-los embora. Ele vai levar a igreja embora antes que o juízo de Deus sobrevenha à terra. Então, isso é uma coisa muito poderosa. Isso é uma promessa muito poderosa que o Senhor colocou na Escritura para a igreja, para vocês que creem. E essa é a razão pela qual nós precisamos correr. Temos que encontrar as pessoas lá fora que não conhecem Jesus. É por isso que você vê que para nós estamos correndo de nação em nação. A jornada é ininterrupta, não pode parar agora e vai continuar até o Rei vir. Então, hoje eu quero olhar um pouco mais profundamente toda esta conversa que eu tenho levado globalmente, baseada em Isaías 24, um juízo muito duro do Senhor está vindo à terra, onde o Senhor está dizendo: veja, o Senhor vai destruir a igreja e vai deixar a terra inteira, a terra devastada e arruinada, e vai dispersar os seus habitantes. Isso é uma coisa muito enorme para o Senhor dizer. Ele vai realmente esmagar a terra e destruí-la totalmente. E Ele diz: a terra estará totalmente vazia, totalmente desolada e às avessas. A terra esvaziada, a terra pranteia e desvanece, o mundo definha e se desvanece. E Ele diz: a razão pela qual a terra está corrompida é porque o seu povo tem desobedecido a lei de Deus e tem violado seus estatutos e quebrou a sua aliança eterna, que você pode trazer de Abraão até o Messias. Então Ele está mencionando aqui muito claramente porque Ele está vindo para julgar a terra. Se tivermos tempo para ver o livro do Apocalipse, capítulo 8, é claro, já a partir do capítulo 6, de Apocalipse 6, você vê que a ira de Deus cai sobre a terra, quando agora os cavaleiros tomam o controle.
Então, Apocalipse capítulo 8, as trombetas, quando eles soam e dizem no versículo 7, o primeiro anjo soou a sua trombeta e então caiu granizo e fogo misturado com sangue, foram lançados sobre a terra e 1/3 da terra foi queimada, 1/3 das árvores foram queimadas e toda a planta verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como uma grande montanha em chamas foi lançado ao mar e 1/3 do mar transformou-se em sangue, 1/3 das criaturas vivas do mar morreram e 1/3 das embarcações foram destruídas. Ele continua dizendo 1/3. Isso é total destruição da terra agora. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela, queimando como tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se 1/3 das águas, tornou-se amargo e muitas pessoas morreram, significando venenoso. A água tornou-se venenosa, pessoas morreram porque as águas se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e 1/3 do sol foi ferido, 1/3 da lua e das estrelas. Ele está falando da total destruição da terra. Se você continuar lendo, você vê o que Isaías estava vendo em Isaías 24. Essa escritura eu fui pelo mundo inteiro lendo-a para a igreja e as nações, para que eles possam ter uma imaginação do que está vindo e então poderem tesourar o anúncio da gloriosa vinda do Messias. E o valor, o altíssimo valor da preparação e da partida e sair deste lugar antes de uma destruição tão grande como esta caia sobre a terra. Então, este tem sido o tema. Então, muitas vezes, como quando eu estava em Paris, França, e também em outras nações antes disso, eu perguntei: por que o Senhor está fazendo isso? Até mesmo a nação antes de Paris, França, foi Caracas. Eu perguntei para ele, por que o Senhor está vindo para fazer uma destruição tão inacreditável sobre a terra? Por que o Senhor faria isto? E você vê muito claramente que toda esta coisa está, o propósito disso tudo é a tribulação. Se você ler Daniel 9:24, se você começar do 1 até o 27, você vai ver que Jeremias havia já profetizado o que Deus falou. Ele falou dos 70 anos de juízo que viria sobre Israel e a casa de Jacó e Judá, que sobreveio a eles em Babilônia, e depois disso eles voltariam para construir o monte do templo. Então você vê, isso é muito sério, porque o Senhor desenvolveu, quando ele respondeu à oração de Daniel, ele desenvolveu um programa, uma aliança de 70 anos, de 70 semanas de anos. Ele trouxe uma aliança onde as primeiras 69 correriam sem interrupção. Então, o Messias apareceria, ele seria a propiciação pelo pecado. Então, quando chegasse agora a semana 69, o Senhor parou o relógio. Então, você tem o que você conhece como a era da igreja. Então, isso foi muito explicado para vocês globalmente, em todos os lugares onde eu fui. Então, você vê que a 70ª semana, até pelo nome, ele chama a semana 70 de o dia da angústia de Jacó, Jeremias 30, versículos 6 e 7. O dia da angústia de Jacó, então, era para Jacó. Em outras palavras, as 70 semanas que foram estabelecidas pelo céu, o anjo Gabriel veio e anunciou com esse anúncio do trono. Somente as 69 semanas se cumpriram e agora, enquanto aguardamos a semana 70 para começar, o Senhor já está aceitando a igreja. É por isso que Romanos 11:25 diz que quando a plenitude do número dos gentios
gentios tiverem entrado, então Israel verá o avivamento e Israel será restaurado. Então a 70ª semana de Daniel é para completar o juízo de Israel, a restauração de Israel de volta para o reino. Então foi muito importante restaurar Israel de volta para o reino. E é por isso que o propósito de restaurá-los de volta ao reino é porque eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Cristo. Eles desobedeceram ao Senhor. Então, a 70ª semana de Daniel torna-se este tempo para Deus julgar o mundo que rejeitou a Cristo, o povo desta terra que rejeitaram a Cristo e entram na tribulação para serem julgados durante aquele tempo. Então é a rejeição de Cristo. Essa é a razão pela qual o Senhor vem para destruir a terra dessa forma, porque eu disse vez após vez que o Senhor leva extremamente sério que o fato de que o Messias veio, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e ele foi e morreu totalmente Deus na cruz. O Senhor não pode entender que qualquer pessoa pode falhar em receber uma salvação tão linda, tão maravilhosa como esta. Então, é esta rejeição perpétua de Cristo que vai atrair o juízo. E você vê isto no livro de Isaías 24, versículos do 1 ao 23, aquele juízo inacreditável. Eu tentei ler com vocês um pouco do livro do Apocalipse, capítulo 8, as trombetas, já começando no capítulo 6, realmente é total destruição, severo juízo. E essa rejeição de Cristo você pode ver muito claramente, até mesmo no livro de Isaías, capítulo 53, se você ler do 1 em diante, ele diz, quem creu na nossa pregação? Isaías 53 fala totalmente da vinda do Messias, então começa já com a rejeição de Cristo. Então estamos falando por que o juízo será tão severo, porque o Senhor está vindo para destruir totalmente a terra, por causa da rejeição de Cristo. O mundo que rejeitou a Cristo, o Senhor não vai levar isso levianamente, não. Se você ver este mundo presente, eles rejeitaram Cristo, eles rejeitaram o Messias, Jesus. Isaías 53, se você começar no, ele diz, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha nenhuma beleza, nenhuma majestade que nos atraísse. Isto é rejeição, isso é altíssima rejeição. Olha isto. Não havia nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Tudo sobre a vinda do Messias foi marcado, foi pontuado com essa amarga rejeição do Messias e a mensagem do Messias. É por isso que o Senhor está prometendo vir e destruir a terra. E ele quer levar embora aqueles que receberam o Messias, levar embora a igreja, antes dele trazer aquela terrível destruição que você vê em Isaías 24. Então, povo abençoado, eu disse que a razão pela qual o Senhor tem que levar a igreja embora, a razão pela qual Ele nos enviou a vocês para preparar vocês antes da ida de Deus, se preparar para a vinda do Messias, é estritamente porque Ele tem que julgar o mundo. E se você olhar o tipo de juízo que é emulado em Isaías 24, versículos do 1 ao 23, é total devastação, obliteração, destruindo a terra, as montanhas vão desaparecer, algumas ilhas, todas as ilhas vão desaparecer. Será um tempo tal como nunca foi visto antes. Então, se você ver Isaías 24, 23, você vê a razão desta destruição. É para estabelecer o reino do Messias, o trono do Messias em Jerusalém, o reino milenar do Messias. E eu disse que não é de se admirar que a vinda do Messias foi marcada por rejeição muito amarga. Nós lemos em Isaías 53, versículos de 1. Se você ler Isaías 53 todos, nós lemos apenas 2.
você vê que achavam que ele estava sendo ferido pelo Senhor, eles não os estimaram, não o apreciaram, total rejeição. Você vê Isaías 53, Isaías 52, você vê a mesma coisa, do versículo 13 ao 15, 52, a mesma coisa. Ele diz: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será exaltado, assim como muitos olharam para ele, porque a sua aparência estava tão desfigurada que já nem parecia um ser humano, e ele foi totalmente destruído até que não parecia mais um ser humano. Então, esta característica da vinda do Messias, quando ele veio com o Evangelho, isso é o que caracteriza o Messias e o Evangelho, é rejeitados. É por isso que o juízo será muito pesado, porque como é possível que o Deus Todo-Poderoso veio desde o céu, trazendo uma grande redenção, ressurreição e vida eterna, então você o rejeita. Se você olhar o mundo inteiro agora, eles rejeitaram a Cristo, então essa rejeição você vê também no livro de João, capítulo 1. Eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 1, 10 e 11, ele vem muito claramente também para demonstrar esta rejeição. O livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, estou colocando sobre vocês a razão pelas quais o Senhor está vindo para devastar a terra, para que vocês possam se preparar e sair deste lugar. O Senhor é muito justificado por julgar muito severamente, então prepare-se e saiam fora deste lugar. E ele diz o seguinte, João 1:1, passo a passo, ele diz, João 1, 10 e 11, 10 e 11, leiam comigo, ele diz o seguinte, versículo 9, ele diz, a verdadeira luz que ilumina todo homem veio ao mundo. Versículo 10 ele diz, ele estava no mundo e embora o mundo tenha sido feito por intermédio dele, o mundo não o reconheceu. Essa é a rejeição da qual estou falando. Porque ele está vindo julgar muito severamente. Ele está vindo julgar o mundo que rejeitou a Cristo, a rejeição de Cristo. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Muito, muito sério, povo abençoado. O Senhor Todo-Poderoso, falando muito claramente, muito mais clara sobre a rejeição que caracteriza a vinda do rei e a vinda da mensagem do rei, o evangelho que ele trouxe. Muito sério, povo abençoado. E ele diz no livro de Lucas 10, versículos do 10 ao 16. Eu estou falando porque ele está vindo para julgar tão severamente como nós vimos em Isaías 24 e Apocalipse do 6 até o 19. Mas se você tocar o capítulo 6 do 9 ao 11, as pessoas são mortas. Terremotos começam a acontecer no capítulo 6. Quando você avança para o 11, as pessoas correm, não tem onde esconder, as montanhas estão desmoronando, as ilhas estão se movendo do lugar, montanhas se movendo do seu lugar e sendo totalmente destruído. Então a intensidade e a severidade aumenta quando você muda agora para a próxima fase. As três fases do juízo tem o juízo dos selos, da trombeta e a próxima fase. A próxima fase do juízo. Muito sério. As taças. Muito sério, povo abençoado. Porque o Senhor tem que julgar. Ele está vindo para julgar. E você vê que ele está vindo para julgar o mundo que rejeitou a Cristo. O mundo tem rejeitado o Senhor e a mensagem do Evangelho do Senhor. Lucas capítulo 10, ele diz... O livro de Lucas, capítulo 10, versículos do 10 ao 16 novamente, a caracterização desta rejeição, a rejeição que caracteriza a mensagem do rei, por que Deus tem que vir julgar depois do arrebatamento. Lucas 10, ele diz o seguinte, do versículo 10 ao 16, ele diz, novamente vamos ler juntos.
verse 10, versículo 10. It says the following. Once I get it, I'll start Quando reading eu it right chegar away. lá, eu vou começar a ler I see imediatamente. verse 11, I'm picking verse 10. Versículo 10. But Mas when you enter, quando vocês it says verse entrarem, 10. versículo 10. But Mas when quando Jesus Jesus agora ele está instruindo os 70 discípulos, 70 deles, os 70 discípulos, ele está instruindo-os. Lembre-se que ele tinha 70 discípulos e ele estava instruindo de como ir com o evangelho para levar a mensagem do evangelho, a mensagem dele. Lucas 10, 10, começamos do 10, ele diz: mas quando vocês entrarem numa cidade, está em vermelho, são palavras de Jesus, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, versículo 11, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, nós sacudimos como uma advertência para vocês tenham certeza disso. O reino de Deus está próximo, significando o Messias veio. A mensagem do Messias veio. O Messias veio. Ele trouxe o reino. A mensagem do Messias está aqui, bem aqui. Nós trouxemos para vocês a mensagem do reino e vocês rejeitaram. Então, já naquele ponto, você vê que quando ele está enviando os seus discípulos e ele está preparando-os, o Senhor está preparando-os para sair agora e levar a mensagem do rei, a mensagem do evangelho do reino. Então, a primeira coisa que você vê é a rejeição, como eles serão rejeitados por este mundo. Então, ele está dizendo para eles que quando eles saírem, entrar numa cidade e foram rejeitados, em outras palavras, preparem-se para a rejeição. Eu acho que a maioria de vocês já sabem disso. Ele diz, preparem-se para a rejeição. Que se tem uma coisa para a qual você tem que se preparar, quando você sair com a mensagem do evangelho para pregá-la, para trazer a mensagem do reino para o povo, esta coisa se chama rejeição. Você tem que se preparar para a rejeição, quer você goste, quer não. É por isso que ele está vindo para julgar o mundo que rejeitou a Cristo. O Pai não pode entender. Se Deus pode vir, o Filho de Deus, ele veio, morreu e ressuscitou por nós, então nós vamos embora assim, dizemos, não queremos recebê-lo. É por isso que ele julga muito severamente, mas você pode ver que essa rejeição tem uma característica identificada com a mensagem, com o mensageiro. É por isso que Lucas 10, se você ler do 10 em diante, você vai ver essa rejeição. E ele está preparando-os para levar a mensagem do evangelho para as ruas, para as pessoas, para as comunidades, as nações. Mas a primeira coisa para a qual ele os prepara é para a rejeição. Ele está dizendo, simplesmente estejam prontos, porque vocês serão rejeitados. Quando vocês levarem a minha mensagem, vocês vão ser rejeitados. Então, da mesma forma, ele diz que, entretanto, quando uma cidade, veja como ele coloca aqui, ele diz, quando você vai, saiam por todas as ruas, não apenas uma, mas em todas as ruas. E quando você fala das ruas, ele diz, pó, tira o pó. Bate o pó daquela cidade que rejeitou a Cristo. Ele diz, como um testemunho do juízo que está vindo. Muito sério. Então ele está enviando-os para fora, não apenas preparando-os para a rejeição, mas para levar o evangelho. E ele diz, se você encontrar uma casa que te recebe, fica lá e coma tudo que eles derem. Se eles te derem comida, receba. Se te der de beber, se te deixarem dormir, aceita o que eles te derem lá. Mas se eles te rejeitarem, sai fora e tira o pó, bate o pó do teu pé daquela cidade como um testemunho da ira de Deus que está vindo. Então, novamente, quando ele os envia para proclamar o evangelho, ele também está enviando-os para pronunciar juízo contra a rejeição. É com isso que nós estamos lidando agora. Isaías 24, do 1 ao 23. A rejeição, aqueles que vão rejeitar o mundo, rejeita Cristo.
Almighty o has to Messias. totally destroy now Então the world. agora He has to now Deus totally tem que destroy the vir e world. destruir totalmente That's why o we mundo. see É por isso Isaiah que nós 24 vemos essentially Isaías the book of 24, Revelation. é essencialmente o livro do Apocalipse. That's what the Lord is É, speaking isso que, about é there. disso que o Senhor está So falando he's lá. already Então, preparing ele já them. está That you preparando. see, as you Você take vê, out quando the- as you você take this gospel leva out, este evangelho the para first fora, thing a you need to primeira prepare coisa for para a is the qual você rejection precisa out se there. preparar Because they é have- para a the world has rejeição lá fora, rejected the porque o Messiah, mundo the rejeita o Christ. Messias, So o it will Cristo. reject the Então gospel ele message of the vai Messiah rejeitar also. a mensagem do evangelho do Messias And he também. says, "Go E proclaim ele the diz, gospel. vão e You will be proclamem o rejected, evangelho, prepare yourselves vocês for this. serão rejeitados, But if you're preparem-se para rejected, isso. pronounce. Mas se você Also for pronounce rejeitado judgment também, on every street. pronuncia juízo em He todas says, as ruas. the dust Ele disse, will be now o pó will testify agora against vai them on that day of testemunhar judgment. contra ele These sobre o people juízo. come here. Este Blessed are povo the veio feet. aqui, Blessed então are the glorious feet that bring the good news. bem-aventurados os It is the pés, feet step here quão because famosos os we, pés the daqueles dust, que we trazem climbed boas on novas. those feet. Então, Until you rejected quando and were você dusted off. traz este evangelho e eles rejeitam, você tem que bater Will o pó. testify. O pó está testemunhando. telling them Então ele also está to dizendo para pronounce eles para judgment, também very serious, pronunciar blessed juízo muito sério, povo And abençoado. he goes on to E say, ele continua dizendo, go into the streets and say, saiam even para the as ruas dust e of your digam, town até mesmo o pó will da wipe sua out, cidade, nós vamos we bater wipe from our feet dos nossos as a warning pés to you. como uma advertência para Yet vocês. be sure of Entretanto, this. tenham The kingdom certeza of disto. God has come O near. reino Meaning, de whether Deus you está reject the próximo, gospel, the significando, kingdom will não come. importa, você rejeitou o evangelho, mas o reino está vindo. I tell you, Eu lhes digo, it will be more bearable naquele dia on the haverá day, mais or rather on tolerância. that day, a day. Então ele está There is a day, mencionando that um day that dia, is coming. aquele dia que está vindo. So now judgment is being Então agora o pronounced juízo está sendo on the Christ pronunciado rejecting city, para a cidade que the rejeitou a Christ Cristo, rejecting community, a the comunidade que Christ rejeitou a rejecting Cristo, world. o mundo que He's now rejeitou a mentioning a Cristo. day Ele of agora judgment está coming, anunciando and um to be dia more de juízo que está bearable vindo e on that será day mais, for haverá mais Sodom tolerância than for para that Sodoma town. naquele So now, dia he do does que not para aquela mention the cidade. name of this town. Então ele não menciona o nome daquela that cidade, town. ele diz aquela But when you move cidade. on ahead, Mas quando você then vai you hear para a him frente, say, você ouve Jesus dizendo, Woe unto you, ai de Chorazin. ti, Corazim, Woe to ai you. de ti. Again, Novamente, Betsaida. Again, woe unto Novamente, you, ai de Chorazin. ti, And Corazim, woe ai unto de you, ti, Betsaida. Betsaida. For if the Porque se os miracles that milagres que were foram performed realizados in you em had been vocês performed in Tyre and Sidon, fossem em Tiro e Sidom, they would have repented há long muito ago, tempo eles sitting teriam in se arrependido, sackcloth and ashes. vestido roupas de saco e But it will cobrindo-se be de more cinzas. bearable for Tyre and Mas Sidon haverá menos at the rigor para judgment Tiro e Sidom no than dia for do you. juízo do que para vocês. And you, E você, Capernaum, Cafarnaum, will you be lifted será to elevada the até o heavens? céu? No, you Não! will be you'll be Você thrown down. será lançado lá embaixo. go down to the Você Hades. vai descer Verse até o 16 Hades. says, No 16 whoever ele listens diz, to you, aqueles que lhes dá listens to ouvidos, me. aquele que ouvir vocês And whoever está me rejects dando me, ouvidos, aquele que os rejeita. whoever listens to you, Quem listens der to me. ouvidos a Whoever vocês, rejects you, ouvem-me a rejects mim. me. A quem vos rejeitar, But whoever rejeitam a rejects mim. me, Mas rejects aquele him que me who sent rejeita me. está So this is how rejeitando he sent aquele them. que me He enviou. Então é prepared assim them como ele os enviou. for rejection. Ele os preparou That's why para a judgment rejeição. is É por coming. isso que o That's why juízo I'm está telling the vindo. nations, É por prepare, isso que eu get estou out of dizendo here. para as nações, You must preparem-se e judge. saiam fora Because right daqui, from the porque ele tem que beginning julgar. pronounced Porque that já any desde o city, início any ele people, any profetizou e nation pronunciou that que will toda reject the cidade, gospel povo, will be judged. It's nação already imprinted. que It's already já foi, determined by God's que higher rejeitou o council. evangelho, já foi determinado, já foi The upper chambers escrito of the council of e the já Lord foi, have already determined já foi that those that determinado reject nas the altas gospel recâmaras must de be Deus judged. no céu que quem So this is rejeitar o it. evangelho tem que ser This is what he's julgado. talking about here. Então é isso When que he ele está says he's falando coming aqui to quando ele judge diz the que ele world. está vindo para julgar o mundo. Because when you look at Porque the world quando as it você is olha o today, they mundo have como ele é rejected hoje, Christ. eles rejeitaram a Cristo. But this is so Mas isso é serious. tão sério. The Lord Almighty O Senhor is Todo-Poderoso, taking Ele this está particular example I'm giving tomando you este here for exemplo the particular que eu rejection estou for which he's dando, a coming to judge the rejeição world, pela qual and ele está how that vindo para rejection julgar was o mundo. already E pronounced essa rejeição earlier já tinha to sido take place and it will pronunciada talk judgment. antes, já aconteceu. In this E Luke trouxe chapter 10, juízo. verses Então, 10 to Lucas 16, you 10, see do what he 10 says ao there. 16, Or verse 9, whichever way você you begin olha o it. que ele diz aqui no versículo 9, onde He quer que takes você cities quiser. that we don't, Ele pega cities cidades like, como, he says, ele diz, Chorazin, Corazim, Bethsaida,
Betsaida, and Capernaum. Cafarnaum. It says these are Ele the diz, places where estes são os Jesus did lugares most onde of his Jesus fez a miracles. maior parte dos seus milagres. He did most of his Ele wonders fez as there. maioria dos seus maravilhas Again, lá. Novamente, these are the cities. essas são as cidades. The As cities cidades of Chorazin, de Corazim, Bethsaida, Betsaida and e Capernaum. Cafarnaum. And the manner, E a the manner in maneira which he pela talks to qual them ele is fala amazing, com eles very é shocking, really. impressionante, muito chocante mesmo. Because Por quê? he takes Ele these cities pega that are estas cidades Israel, que in são Israel, em Israel, and he compares e ele them. as compara. These are cities where he has Estas done são his cidades greatest onde ele miracles. fez os seus And he maiores compares them milagres with e ele as cities compara of com occult cidades do and satanic ocultismo worship like e de Tyre, adoração satânica Sidon, como, and satânica then, como Tiro at e the end, Sidom. he draws in Então no Sodom. final ele chega And em yet Sodom, Sodoma. we know very well, E became the Sodoma, nós epitome of sabemos, the greatest tornou-se wickedness ever, o and epítome was da charged maior for iniquidade de obliteration until todas this day. e juízo de destruição total até este dia. That's how he Então é handles this. assim como o Senhor Jesus lida com isso. That's just how he Isso é assim addresses the como matter of ele lida rejection. com o assunto da rejeição. And then he Então ele says diz that que because porque Jesus veio to Chorazin, para Corazim, Cafarnaum e Betsaida e fez os seus milagres lá. and yet he did not Entretanto, go to Tyre, ele não Sidon, foi a Tiro and e Sidom e and do Sodoma miracles there. para fazer Then he milagres says lá. now, Então the ele diz cities agora, from which he did his as greatest cidades onde ele fez os miracles, maiores and they milagres, e rejected eles the Christ, rejeitaram a Cristo, rejected the gospel. rejeitaram o Evangelho. He says, Ele disse, For that matter, por causa there will be disso, two levels, haverá different levels dois of níveis, judgment in the lake diferentes of fire. níveis de That juízo it no will be lago more de fogo. tolerable Haverá for maior Tyre tolerância para Sidon Tiro e Sidom and Sodom e Sodoma in the lake of no fire. lago This is de fogo. amazing, blessed Isso é people. impressionante, This povo matter of abençoado, rejecting este the Christ, assunto de rejeitar a rejecting the Cristo, rejeitar o Evangelho. Very serious. Muito sério. And I see there's another E eu vejo group que há of um countries outro now, not grupo even de Kenya países, alone, não apenas where o he's performing Quênia, his greatest onde ele miracles está right fazendo now. os seus maiores milagres agora. He speaks to them in that Ele way. fala com eles You desta know, forma. most of Você the sabe, prophets of the Lord a maior have parte spoken dos against profetas do Sodom, Senhor have falou spoken contra against, Sodoma, these other falaram cities, Tyre, contra Sidon, essas and cidades, these were Tiro e wicked Sidom, cities. as cidades iníquas. Sodom, known for Sodoma, greatest wickedness. conhecida pela sua maior iniquidade, wickedness. o auge da iniquidade. And then, Então now he takes agora, the cities ele fala where das he did his cidades greatest onde ele fez miracles. os seus He brought maiores his milagres, gospel onde ele there. trouxe o The seu king evangelho himself came lá. there. He brought the Ele gospel trouxe message there. a mensagem And do then he did the evangelho lá. greatest E miracles ele there fez os that are maiores supposed to milagres turn lá their que hearts to deveriam atrair o coração deles And para because ele. they did- he said, Mas because they ele did diz, not mas porque repent. eles não se Because they arrependeram. did not repent. Porque eles não se arrependeram. Because they did not repent. Porque eles não se arrependeram. This is serious. Isto é sério. Because they did not Porque repent. eles não se arrependeram. It will now be more Agora tolerable. será mais for Sodom haverá mais tolerância them. para Sodoma do que para Now, that is eles. extremely serious, Isso é blessed extremamente sério, povo abençoado. people. So the rejection Então a of the- he rejeição, says it quando ele here, diz aqui, they rejected him. Whoever a rejects rejeição, you, todo rejects aquele me que te and rejeitar, rejects me my Father. rejeita It's e about rejeita o rejection meu here. Pai. Aqui é tudo a That's why he's respeito coming de to judge and rejeição. obliterate É the por whole isso que ele está vindo para julgar e have destruir seen a that terra judgment already. inteira. Eu já vi aquele juízo. This is very serious, blessed Isso é people. muito sério, povo abençoado. because of that, E then por he says causa there are disso, ele different diz levels que of há judgment in the lake diferentes of fire. níveis de Now he juízo no says lago de that fogo, porque ele because you diz, did not accept porque the gospel vocês message, não and receberam yet a the mensagem miracles do were done, Evangelho e os milagres the que wonders foram were done there. feitos, Now you as see maravilhas. Capernaum, like the home of Você vê que Jesus. agora Cafarnaum And then era there o you lar go de now. He Jesus. says, for that Agora, aí matter, está agora. Por it will causa be severe disso, judgment. o juízo será For that mais matter. severo. Por It will be causa higher disso, now than Sodom. será mais alto o juízo This is do que para unbelievable. Sodoma. Isso é inacreditável. And so, Então, that's why he's coming é por to isso destroy que ele the está vindo para destruir a terra. Because the world has Porque o rejected the mundo Christ. rejeitou a Cristo. Luke chapter 12. Lucas capítulo 12. Luke chapter 12, 47, 48, he says the Lucas following. 12, 46. Luke 12, 47, 48, he Lucas says, 12, 48 a he 47, says, the ele servant who diz: knows what the master's will is,
aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara ou faz o que o mestre deseja, ele receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece a vontade do seu mestre e pratica coisas merecedoras de castigo, está falando a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, quem não conhece a vontade sofrerá menos açoites. Então, o juízo no lago de fogo, baseado neste assunto da rejeição, Corazim, Betsaida, também Cafarnaum, porque ele tem que julgar esta cidade. Então, agora ele diz que haverá diferentes níveis de juízo aqui, e ele vai julgar de acordo com a quantidade de luz do evangelho que você recebeu. Se você recebeu uma grande luz do evangelho, viu a nuvem de Deus, a chuva do monte Carmelo, aleijados andando de estrelas de neutros, você ouviu a mensagem do arrependimento muitos anos, vocês viram cegos, surdos, ressurreição de mortos, lepra. Vocês viram muitas coisas. Baseado nisso, o seu juízo é maior. Então agora, estritamente baseado no que eu disse até agora, você não pode invejar o Quênia nesta hora, você não pode. Que se tem alguém no Quênia aqui que poderá ver todas essas coisas que aconteceram aqui. E então, no fim, por alguma razão, brincou e desonrou os servos de Deus, não nasceu de novo apropriadamente. Ele diz, você não pode ter inveja deste país. Você pode imaginar que a ira será inacreditável, o tormento será inacreditável. Eu não sei quão mais quente o fogo será queimando as suas carnes, e eles estarão queimando e em tormento para sempre. Você pode imaginar. Ninguém pode invejar o Quênia agora, baseado pelo que eu disse até agora. Então isso é muito sério, povo abençoado. Isso é como ele está falando, dizendo que a rejeição do evangelho, que a tribulação torna-se insuportável. Por quê? Eles rejeitaram a mensagem do evangelho. Eles rejeitaram a mensagem do evangelho do Senhor. E você já vê, já imediatamente você entende algumas coisas. Você entende imediatamente que o Senhor está dizendo que rejeitar Jesus será a coisa mais severa de todas, porque Deus vai te pedir contas. Ele vai trazer todos os que rejeitaram Jesus, ele vai pedir contas deles. A rejeição de Jesus Cristo de Nazaré será insuportável, porque ele finalmente vai te pedir contas. Então é claro que nós vimos que haverá diferentes níveis de juízo baseado no se você teve a mensagem ou não. Então, no caso de algumas dessas cidades, Cafarnaum, você estará no céu hoje, e outras cidades você pode ver os fariseus, você põe todo mundo junto. Então você entende. Você entende muito claramente que o Senhor está dizendo lá, ele está dizendo que eles têm justiça própria. Eles achavam que não precisavam do Messias, eles achavam que estavam vivendo bem, não estavam observando todas as leis. Então, você vê que isso é uma das coisas mais mortais. Este é um pecado imperdoável, você pode dizer. Que você vê que você não precisa de Cristo, não vê nenhuma necessidade dele. Isso é inacreditável. Isso é uma das coisas que ele está levantando aqui. A última coisa que ele está levantando, antes de irmos para frente, neste assunto do porquê ele tem que julgar tão severamente, a forma como eu alertei as nações, lendo no livro de Isaías 24, do 1 ao 23, Isaías 23, 53, 1 ao 12, 52, 12, 13, Apocalipse 6 até o 19, enfatizando
enfatizando capítulo 8, do 9 em diante, as pessoas são mortas, enfatizando capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 8 de Apocalipse, e então as trombetas, e então as taças. Eu acho que se você entendeu bem, aqueles que celebraram a nuvem de Deus ontem, se você ouvir a visitação daquele que está aqui, aquele que desceu e está aqui, o nome dele é Yahweh. E então, se você ouvir aquela celebração, até mesmo a profecia, se você ouvir, ele está anunciando aos confins da terra que ele está vindo para visitar. Então, talvez não seja localizado no Quênia, não mesmo. É por isso que você vê cada país, ele está lutando para construir o seu templo. Será que podemos construir o seu templo antes do arrebatamento? Porque ele nunca vem sem que você construa para ele um lugar de habitação, porque isso é para a igreja, mas depois será em Jerusalém. Então você vê muito claramente que neste assunto de Cafarnaum, o com que nós estamos lidando aqui, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ele está dizendo que ele também precisa de reconhecimento. Você sempre precisa se lembrar o que o Senhor tem feito no meio de vocês. Isto é muito importante. Vocês têm que estar sempre se lembrando o que o Senhor já fez, para que você possa entesourar, agarrar esta salvação que você tem. Por isso que você vê pessoas nas ruas ontem celebrando o que o Senhor Todo-Poderoso fez quando Ele veio. Isso deve te lembrar que o Senhor está aqui com vocês. Isso deve te fazer agarrar fortemente. Vou dar alguns exemplos. O livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Quando agora aí está, João vê que o Senhor está sentado no trono. Ele diz, isto já é suficiente. Só isso já é suficiente para você a crer em Cristo, aceitá-lo, viver como um cristão santo o tempo todo, porque você agora sabe que ele está entronizado, que ele está lá sentado no trono. Aquele que está sentado no trono, Deus Pai, ele está sentado no trono. Quando Isaías ouviu Isaías 6, versículos de 1 a 10, ele disse, a presença do Deus Todo-Poderoso no trono, só isso deve fazer Israel cair, porque ele diz, o rei, o Deus de Israel está sentado. Isso deve trazer o mundo inteiro para dizer, o Deus que nós adoramos está no trono. Vamos agora agarrar isso. Vamos nos apegar mais fortemente agora. Ele está sentado no trono. Toda a mensagem do Evangelho gravita em torno do arrependimento. É por isso que no livro de Mateus 4,17, quando Jesus começa a pregar, ele diz, arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino dos céus agora está próximo. Então isso é muito sério, povo abençoado, porque Deus tem que julgar tão severamente como Ele me mostrou, como Ele nos usou. Ele nos usou nesta era para emular o que está vindo. Ele nos usou nesta era para exemplificar o juízo que está vindo. Muito sério. O terremoto do Haiti, do Chile, do México, o terremoto que vocês viram que aconteceu, até mesmo o juízo na Venezuela, vocês viram quando eu fui na minha primeira ida e alguém lidou mal. Ai, aquilo foi muito horrível. Veja o juízo que sobreveio à Venezuela e o México lá embaixo, Filipinas, Nepal, Sichuan, China e todas as nações, literalmente. Covid, Zika, vírus do Brasil e tudo isso. Os ratos da Austrália e tudo. Ou seja, os gafanhotos. Ele realmente nos usou para exemplificar um pequeno vislumbre. Você agora pode ver um pequeno buraquinho que está vindo e quão terrível será, para que você não vá lá. Então é por isso que este juízo tão severo como você vê no livro de Isaías 24, do 1 ao 23, e você vê outras escrituras no livro do Apocalipse, é realmente justificado porque eles rejeitaram Cristo e a sua mensagem. Então ele está vindo para julgar o mundo que rejeitou a Cristo. Apenas para dar um pouco mais, para adicionar um pouco mais antes de fechar. O livro de Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11,
Those who are able to read, if you Aqueles can't que read, it's podem all right. You ler, can still follow this. I'll ou read it você for you. pode Matthew acompanhar. chapter 11 from verse 20 to 26, Mateus it says 11, the do following. 20 ao 26, ele diz o seguinte. He Ele says, diz, again, he says, novamente ele woe diz, to unrepentant ai das towns. cidades que não se arrependeram. Again, I say, the reason Então I'm eu reading disse, a this is razão because pela I qual want to estou underscore the fact lendo that isso, eu quero enfatizar o fato de que este arrependimento que ele nos enviou para trazer às nações, arrependa-se, arrependa-se Finlândia, arrependa-se França, arrependa-se Paris, arrependa-se Tallinn, Estônia, arrependa-se Itália, arrependa-se Madrid, Barcelona, arrependa-se. Este arrependimento que ele nos enviou para anunciar, Fiji, arrependa-se. Coreia do Sul, arrependa-se. Está sentado no centro, no próprio centro da mensagem do Evangelho de Cristo. É por isso que eu estou dizendo aqui, ele diz, ai das cidades impenitentes, ele diz, porque Deus tem que julgar na tribulação e no lago de fogo. Ele diz, Mateus 11, versículos 20 ao 26, ele diz o seguinte. Ele diz, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependeram. Então isso te diz muito claramente que a razão pela qual o Senhor tem que julgar na grande tribulação e também no juízo do grande trono branco, Apocalipse 20, do 11 ao 15, ele vai lançar o povo no lago de fogo, ele vai ter que julgar tudo a todos até o lago de fogo, tormento eterno, porque eles não se arrependeram. É inacreditável para Deus Pai, que o Messias pôde vir todo o caminho, derramou seu sangue e morreu a morte mais cruel, a morte dos assassinos, dos terroristas, e ressuscitou. E então você falha, ainda assim falha em receber essa grande montanha de graça e ainda recusa-se a se arrepender. Então arrependimento, você pode ver, é a razão pela qual Corazim, a razão pela qual Betsaida e Cafarnaum agora estão julgadas. E o fogo delas será mais alto, porque eles falharam em se arrepender. E ele diz, ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, eles achavam que eles eram tão justos, achavam que eles já estavam no céu. Você será elevado até o céu? Não! Você será lançado lá embaixo no Hades, no inferno. Porque se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Então eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Isso é muito sério. Vocês se lembram de Sodoma? Quão terrível o pecado insuportável que estava lá e a ira insuportável que eles atraíram até serem totalmente destruídos, e o fogo e a fumaça sobe até hoje. E ele está dizendo aqui que o povo de Sodoma não tiveram cruzadas do Evangelho. O povo de Sodoma não tiveram Jesus sentado lá ensinando as bem-aventuranças, ensinando sobre o reino e a palavra. Então eu acho que você também entende que eles não tiveram a chuva do Monte Carmelo, nem a nuvem de Deus veio. Você ouve eles no Quênia contando o número 28, a chuva número 28. A de Caracas é número tal, São Félix também. Eles estão contando os números da chuva. E entretanto ele está dizendo que o povo de Sodoma não tinha
tinha a palavra. Entretanto, vocês têm Bíblias, você vai para cá, todos os hotéis, você abre a gaveta, você tem a Bíblia dos Gideões, você tem Bíblia na sua mão, no seu celular, no seu telefone. Então, quanto mais severo será o teu juízo, então? Porque ele está dizendo que o povo de Sodoma não tinha a palavra, não tinha os milagres que Cafarnaum tinha, não tinham cruzadas, evangelismo e ensinamentos sobre o reino de Deus. Não tinham o alimento, o discipulado o tempo todo. Entretanto, agora, Cafarnaum, eles não tinham a palavra. Entretanto, há muitas pessoas e nações. Você pode imaginar agora, você acorda onde você estiver, abre a sua Bíblia e lê. Mas talvez em alguns países eles não podem fazer isso. Então você pode imaginar que esta diferença também será no juízo. Alguns países nem sabem que o Messias foi para a cruz, ou se você ler uma Bíblia, você é perseguido. Entretanto, outros países, você pode ler a Bíblia, sair na rua e ler em alta voz. Você pode imaginar o nível de juízo daqueles que tiveram acesso à palavra e os que não tiveram. É isso que eu estou dizendo aqui. Muito severo, muito sério, povo abençoado. Isso é realmente sério. A rejeição de Cristo e a rejeição da mensagem de Cristo, a razão pela demolição insuportável, devastação, tragédia, calamidade e destruição que sobrevirá à terra. Depois que a igreja for levada, total destruição. Ele diz em Hebreus 2, versículo 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele diz. Hebreus 2, 3. Ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos uma salvação tão grande? Esta salvação primeiramente foi anunciada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Como escaparemos? Como nós escaparemos da ira? Como você poderá escapar? A razão pela qual o Senhor tem que julgar tão severamente na tribulação e na grande tribulação. Se você olhar o livro de Lucas 19, ele menciona a mesma coisa. Você vê a mesma cena, a ira, a rejeição de Cristo e a mensagem do Evangelho. Lucas 19, se você começar no 41 ao 44, ele diz o seguinte. Lucas 19, 41. Novamente, Lucas, capítulo 19, do versículo 41, ele diz: quando ele se aproximava de Jerusalém e viu a cidade, ele chorou sobre ela. Se você for a Jerusalém, esse é o lado oriental. Você está de frente agora da porta oriental. Na verdade, há um outro templo, uma catedral lá que foi construída e o domo foi desenhado como gotas de lágrima, gotas de lágrimas, as lágrimas de Jesus. Novamente, Lucas 19, eu vou ler do 41 ao 44. Quando se aproximava de Jerusalém, ele viu a cidade e chorou sobre ela. Ele chorou e disse: se você, tão somente você tivesse conhecido este teu dia, o que te traz a paz. Mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os teus inimigos construirão trincheiras contra você e te rodearão e cercarão vocês de
todos os lados, They will dash you to the também ground. te lançarão por terra, You and você the children e os within seus your filhos walls. dentro dos teus muros. They will not leave one Eles stone não on another, deixarão uma pedra sobre a outra, because you porque did você not não recognize reconheceu the time o of God's tempo coming to you, quando the hour Deus of veio your a vocês, visitation. a Very hora da serious, tua blessed people. visitação. Muito sério, povo abençoado. Rejecting the Christ Rejeitar and Cristo rejecting the e message of the rejeitar Christ, a the gospel mensagem message de of the Cristo, a Christ. mensagem do He's Evangelho sending de 70 Cristo. disciples, Ele and the enviou first thing he 70 prepares them discípulos for e a primeira is coisa rejection. He says, para a qual if ele a os prepara city para a that rejeição. reject Ele you, diz, se don't worry, esta they have not cidade only te rejected rejeitar, you, não se but preocupe, rejected ele me não also, rejeitou and somente rejected a my vocês, Father who também has sent rejeitou you. a mim You e step out rejeitaram and meu remove Pai the que enviou dust vocês. from Então your shoes vocês saiam as a fora, tirem o testament pó dos of the sapatos judgment como coming to them. testemunho do juízo que está Why vindo God sobre must eles. judge Porque so Deus tem severely que julgar in tão the great severamente tribulation. na grande tribulação. Very serious, blessed people. Muito sério, povo abençoado. And therefore he says, Portanto, ele diz that when you look at que quando Jesus, você the first thing olha that para should strike Jesus, you a is primeira coisa com a qual repentance. ele te toca é o arrependimento. That repentance sits Que o at the gospel arrependimento message está mission of the sentado Christ. no centro da missão do Evangelho de Cristo. And he's promising E judgment. ele está Let me get a prometendo little juízo. deeper, even touch the Deixe-me church ir as um I finish pouco up mais now. profundamente para tocar na igreja enquanto eu termino If you get agora. time to read the book of Hebrews, Se você chapter tiver 10, tempo para ler o livro de Hebreus, capítulo 10. as we finish up now, Enquanto terminamos because there are people who agora, have places porque to há go pessoas and que things têm to que ir do a alguns lugares e this coisas morning, a so I need fazer to move a nesta little manhã, faster and allow them então to eu get tenho going. que me mover um pouco mais Hebrews rápido para chapter que eles 10. vão. Hebreus, capítulo 10, verse 26, reading up to versículo 31, if 26 time até o allows, 31, se o tempo nos permitir. it says the following. Ele diz o seguinte, Again, novamente, Hebrews chapter 10. This Hebreus scripture 10, I've read again and again esta across the escritura earth, eu li from the western através do mundo hemisphere inteiro, all the way to do the northern hemisfério hemisphere to the southern, where this ocidental, I've read oriental. throughout together with Hebrews chapter 6, Eu 4 li to 6, Hebreus and 2 Peter 6, 2, de 19, 4 a 22. 6, But I'm reading this in the mas eu vou context ler now agora again dentro deste of this contexto rejection of the gospel message desta that brings rejeição da judgment. mensagem Why do God must Evangelho que judge vai so trazer severely? juízo. Why you need to prepare and Por que get out Deus of tem here? que julgar tão severamente? Você precisa se preparar e sair daqui. Ele vai liberar pura ira sem ser diluída com graça, misericórdia ou compaixão, não mesmo. Um alerta para a rejeição que você vê neste mundo hoje, a rejeição de Cristo. Tudo que eles fazem é rejeição a Cristo. Até mesmo quando eu falo nas Assembleias Nacionais lá, eu aviso para eles como que eles foram à frente para legislar contra Cristo, para removê-lo das suas vidas e das suas sociedades. Hebreus 10, do 26 ao 31, ele diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então ele diz, versículo 28, ele diz: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Então ele diz no 29, de qual mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Novamente o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo te julgando, é claro. Isso é muito sério. Isso realmente traz o ponto mais perto, muito mais perto agora, para a igreja. Este assunto da rejeição de Cristo e da mensagem do Evangelho de Cristo é a ira que é atraída na grande tribulação, da qual estou alertando as pessoas para se preparar para sair daqui. A ira que isto vai atrair será inacreditável.
Muito sério, povo abençoado, muito severo So this is really mesmo. what we want to talk about. Então, isso é realmente o que So eu now, queria falar. Então, agora, From this scripture alone, from somente this scripture desta alone, escritura, só that we esta just que read, nós acabamos de ler, this tremendous esta scripture we just tremenda read, escritura que acabamos de ler, in Hebrews em chapter Hebreus 10, capítulo 10, 26, all the way 26, to até o 31, which I've read 31, que again and eu again and li again vez and again. após This has vez, been vez após proverbial. vez. It's been a Isso household tem scripture sido warning on the proverbial, abuse of the grace. um alerta contra o abuso da graça. You see, Você the first vê, thing a that he primeira pulls coisa out que ele there puxa de lá, is if you pull out se verse você pular 26 o alone, vestido, he said, o if versículo we deliberately 26, keep on sinning, ele fala, after se we nós have continuarmos a received pecar the deliberadamente, knowledge of the truth, no depois de sacrifice ter for recebido o sin is conhecimento left. da If you verdade, pull out all of já that não alone, resta sacrifício then pelo you can pecado. Se tell. você puxar só isto, He's talking você about pode dizer people that have que ele received está the falando grace. de You pessoas receive que the grace. receberam a graça. And then he Então ele says, diz, a tragedy uma befalls. tragédia vem sobre eles. He's Ele saying, está dizendo, the receiving and then receber rejecting e então rejeitar the norms of the grace, rejecting a the grace. graça. He's announcing Está here anunciando aqui judgment. juízo, that judgment que is juízo coming. está vindo. This is very Isso é serious. muito sério. He's Ele saying está dizendo that based on que whether we receive baseado the no fato grace or se not, nós recebemos a will graça ou determine não, how you are vai judged determinar after como this você life. será julgado depois desta vida. He's promising Ele está prometendo that for sure que com judgment is certeza coming. o juízo está vindo. If we Se deliberately nós keep on sinning, deliberadamente continuarmos after a we've pecar, received the knowledge of the depois de truth, termos no recebido o conhecimento sacrifice da for sin verdade, is left, já but only não a fearful resta sacrifício pelos expectation pecados, of judgment mas and tão raging somente uma fire that will consume terrível the enemies of expectativa de God. juízo de So fogo he's intenso right away que saying, consumirá os judgment is inimigos a de Deus. must. It's Ele as já though está you dizendo feel que o you juízo é could be reading obrigatório. from all the other Você scriptures pode pronouncing ler judgment, isso em todas as including the outras book of Revelation, escrituras chapter que falam 20, do verse juízo, 11, all the way to verse Apocalipse 15. 20, do 11 And ao all the other 15, scriptures pronouncing outras judgment, escrituras que pronunciam o mesmo juízo. including the book of Inclusive o livro de Hebrews Hebreus, itself, chapter capítulo 9, 9, verse 27, versículo where it 27, says the onde ele following. diz o seguinte, 9, Where it 27. says, just as Ele diz, people are assim destined como to ao die homem once, está destinado and after that, morrer uma to única face vez e judgment, depois promising virá judgment. o juízo, terá que enfrentar The o juízo. judgment must Ele come. está prometendo And he's juízo, o mentioning juízo the tem que tragedy vir. that befalls people E that ele reject está Christ. mencionando a This tragédia que virá rejection sobre as of pessoas the que Christ and rejeitam the a gospel, Cristo. it says, A it's a Cristo e tragedy o which Evangelho. becomes Isso se utter torna uma destruction, tragédia, calamity. total destruição, calamidade. That how can you reject Como the você gospel so pode good? rejeitar And um here he Evangelho raises tão something maravilhoso? else here. E ele levanta uma go on outra sinning. questão, de você If we continuar deliberately pecando continue sinning, raises the going deliberadamente. on of rejecting Christ, Ele enfatiza going o on fato with de sinning, continuar willful sinning, rejeitando a Cristo, deliberately with continuando a pecar por sinning vontade deliberadamente, própria, deliberately. deliberadamente, por vontade própria. Then it says Então ele calamity, diz calamidade, destruction, destruição. a sure judgment O is juízo coming, certo está certain vindo, judgment, the certainty of a judgment. certeza do juízo. And that judgment, E it este says, juízo, ele cuts diz, across all people, isso vai all passar por men, todas as women, pessoas, homens, nationality, mulheres, races, nacionalidades, wealth, raças, status, everything. status sociais, tudo. And then it Então says ele it's diz, inescapable. será And inescapável. then when he mentions Então quando this ele now, when he menciona isso raises agora, this quando here, ele levanta isso when he aqui, quando ele presents this apresenta now, isso aqui, then he então ele says, diz, "This isto, is the grace of esta God." é a This graça de judgment Deus. he's mentioning here Este is juízo the que ele está grace of mencionando God, he aqui, says. este juízo é a graça de Deus, ele diz. That this is the grace we need to focus Que essa é a on. So in graça other na words, qual you can nós see that the Lord precisamos is focar. saying Em outras palavras, that o Senhor está when he's dizendo, sending his disciples quando ele out to go envia os preach seus, the gospel, os seus he said, discípulos "You para cannot pregar o preach the gospel Evangelho, of grace ele diz, unless you você add the não other pode component, pregar judgment. o That is Evangelho what da will make it graça, a não complete." ser que você tenha o outro componente que é o juízo
para que o evangelho seja completo. Você não pode. Você não pode pregar o evangelho da graça, a não ser que tenha um componente do juiz de Deus, dizendo que as pessoas não podem aceitar a salvação, a não ser que eles saibam que o juiz de Deus está vindo. O reino de Deus não pode vir em Apocalipse 21, 22. O juízo lá já acabou, já aconteceu. No final, muito sério, povo abençoado, ele está dizendo que o que ele está pronunciando aqui, em Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, apenas esses dois versículos para começar. A certeza do juízo, que o juízo é certeza, juízo tem que acontecer, será uma tragédia, uma calamidade, total destruição para aqueles que continuarem a pecar, continuar se afastando de Jesus, rejeitando a Cristo, rejeitando a mensagem de Cristo, pecando deliberadamente, de vontade própria. Ele diz, a igreja agora está sendo alertada desta forma. Ele está dizendo que esta é a definição da graça de Deus. Este alarme que ele está levantando, muito alarmante. Na verdade, é a verdadeira definição da graça dele. Por quê? Porque ele diz que esta advertência de que o juiz de Deus está vindo, na verdade, é a graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, o filho unigênito. Então ele diz, para que aqueles que crerem não pereçam, mas tenham vida eterna. Que este juízo é o que define a graça. Ele veio para nos salvar da ira de Deus, da sua ira. E que isto é o que causa o despertamento para que agora você sabe como você ler os 10 mandamentos, agora você vê a necessidade do Messias, necessidade do mediador. Você diz, não, nós não temos como fazer isso, como obedecer tudo isso. Agora você precisa do Senhor e do Espírito Santo. E o Senhor traz esta consciência, este alarme do juízo para despertar a humanidade a respeito da necessidade do Messias. É para te alarmar. Então você muda o seu curso e se arrepende, porque você não quer ir para lá, para o lago de fogo. Para te alertar para receber a Cristo, para que você saiba que o lago de fogo, o enxofre está lá para devorar os que rejeitaram a Cristo, destruir os seus corpos. Sério juízo, insuportável juízo. É sobre isto que é a graça de Deus. Esta rejeição de Cristo. Ele diz, uma vez que você já falou para eles que o juízo de Deus está vindo para aqueles que não têm Cristo, ainda não têm a salvação, então eles têm que receber Cristo, porque suponha-se que eles foram despertados. Isso deve ser um despertamento. Muito sério, povo abençoado. E ele continua no versículo 28 dizendo o seguinte, 28, enquanto terminamos agora. Hebreus 10, estamos focando neste inacreditável juízo que está vindo para devastar e destruir totalmente a terra, para destruí-la totalmente. Este juízo chocante que está vindo à terra na tribulação e na grande tribulação, a necessidade para vocês se arrependerem, se prepararem muito bem, ouvir esta voz falando da vinda do Messias, santidade e justiça, e então entrar no reino de Deus. Versículo 28. Se alguém rejeitou a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e o insultou o Espírito da graça. Isso é muito sério, ele está mencionando coisas muito sérias a respeito da rejeição da mensagem. Primeiro, ele está dizendo que o derramar do
sangue do Cordeiro de Deus, do glorioso Filho de Deus, é o sacrifício mais elevado do que, é claro, o sangue dos animais. Isso é muito claro. O sangue de Cristo é muito superior. Mas ele também está ressaltando assuntos aqui no versículo 28. Ele está dizendo que já no livro de Deuteronômio 17, mas se você ler o versículo capítulo 17, se alguém não cumprir toda a lei, vamos ler Deuteronômio 17, do 1 ou 2, ou talvez o 7 ou 6, até onde for suficiente. Deuteronômio capítulo 17. Deuteronomy chapter 17, that's what he is É saying isso here. que ele está dizendo That in aqui, the old que law, na antiga they would be lei stoned to eles death. seriam apedrejados Stoned to death. até a morte And go to the lake e of fire. iam para o lago de fogo. Then he later comes Então, up and mais develops tarde, ele vem, a contemporary, a ele comparison. traz uma comparação It e ele says, diz how much more de severely quanto then mais do you think severamente someone deserves to be alguém punished merece who has ser trampled the punido, blood of alguém the que Son of God pisou o underfoot. sangue de So let's read Cristo, do Filho de Deuteronomy chapter Deus. 17 from verse 2 No says, versículo 2, if a se um man or a homem ou uma woman mulher living among que you vive no meio de vocês, in one of the numa das towns, cidades the Lord gives you que o Senhor is lhes found dá, doing evil e for in the encontrado eyes of the fazendo Lord, o que the é Lord mal your aos God, olhos do Senhor seu Deus, in violation of his covenant, violando a sua aliança and contrary e desobedecendo to seus mandamentos, the command, to the seu command, and mandamento, contrary to my e command, desobedecendo o meu if you find mandamento, that he has worshipped, e he or she has estiver worshipped other adorando gods, outros has deuses, worshipped other gods, prostrando-se other diante gods, de outros and has deuses, bowed down to them, prostrando-se diante or deles, to the ou sun, or diante to the do moon, sol, or ou to da the lua, stars ou das in the estrelas do sky. céu. And it says, E ele diz, and e this vocês has been ficarem brought to your sabendo attention, disso, and that you must investiguem o investigate caso it thoroughly, totalmente a and fundo investigate it and probe it e thoroughly, provem and it is totalmente, true, se if for it is found that verdade, it is e ficar true, comprovado and de que é that it has verdade, been proven se ficou provado that this detestable que esta thing coisa has been detestável done in foi Israel, feita em then it Israel, says, então ele diz no verse versículo 5, 5, take the man or levem the o homem woman ou a mulher who has que done tiver this praticado evil, este pecado, this evil deed, essa obra maligna, to your city à porta gate, da sua cidade and e stone apedreje the esta person to pessoa death. até morrer. He Ele says, diz, on the testimony of 2 or pelo 3 depoimento de witnesses, 2 ou 3 a testemunhas, person is to tal be put to pessoa death. deverá ser morta. But no one Mas is to be ninguém put to será death morto on the pelo testimony of only testemunho one. de só So uma this is what he's testemunha. talking about Então é here. disto que ele está And then we falando can now go aqui. back 2 to testemunhas. Hebrews chapter Hebreus, 10. This is very capítulo serious. 10. Isto é muito He's sério. saying Ele está dizendo that in the old que na law, antiga lei, if anyone did se such an qualquer pessoa abomination, praticasse uma abominação turned away como from essa, worshiping Jehovah, se afastasse de adorar and Jeová, now e agora, deliberately deliberadamente began to começar worship a other adorar gods, outros idols, and do deuses that ídolos, wickedness in the fazendo land, esta iniquidade then na he terra, raises this. então ele levanta isto. He Ele says, diz, if in the old se na law, antiga lei, the testimony pelo of 2 or 3 testemunho de witnesses 2 ou should be 3 pulled out to the testemunhas, gate esta pessoa and tinha que ser stoned, arrastada até a put to porta death, e apedrejada até a morte, and then goes e to então hell. essa pessoa vai para o inferno. And then now Então he says, agora ele diz, how much de more quão severely mais then severamente you think, você acha? and then, or you think a church, Então or a agora ele está Christian, falando da let me bring igreja, o it home cristão, now, é isso que você tem deserve que to be levar para punished. casa. Quanto que esta Who has pessoa trampled the blood precisa ser of punida? God. Alguém que Let me get pisou back again no to sangue de Hebrews. Jesus. Hebrews Hebreus chapter 10. capítulo 10. Hebrews chapter 10, Hebreus capítulo 10, versículo Verse 26 26 em diante. he Ele says, how diz, much more severely se then do you continuarmos, think a é Christian, o a church, a 29, people, a quão community of mais faith, severo juízo believers, julga vocês, deserve to be merece punished, aquele que pisou who has done aos such a thing, pés, trample que underfoot. pisou aos pés o Filho de Deus. Versículo 29. He says, Hebrews 10 again, 28, we're reading 10, now. vamos ler o That's where we've been. 28. Hebreus 10, 28. He says, Ele anyone diz,
Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quão mais severo castigo julgo vocês merecem aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Isso é muito sério, povo abençoado. Ele está simplesmente dizendo que este é um sacrifício muito mais elevado. Cristo vindo para morrer por vocês é muito mais elevado. Nós lemos de Ananias e Safiras, Atos 5, versículos de 1 a 11. Eles vieram, eles cometeram este pecado, foram mortos. Ananias, feridos, foram mortos. Safira, morta. Então, essa lei do Novo Testamento, do sangue de Cristo, é muito mais elevada. É um padrão muito mais alto. O sangue de Jesus é um sacrifício muito mais elevado do que qualquer sangue de cordeiros. E você pode ver isso no livro de Mateus 5. Mateus. Então eu devo liberar vocês, porque vocês têm que... Mateus capítulo 5. Por favor, vamos ficar um pouquinho. Mateus 5, 21 a 22, ele diz o seguinte. Para que vocês possam entender. Mateus 5, 21 e 22, ele diz o seguinte. Ouviste o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso é Jesus falando. 22. Mas eu lhes digo que qualquer pessoa que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Novamente, qualquer que disser ao seu irmão, raca. Então você vê novamente, esta é uma lei muito mais elevada, é isso que ele está dizendo aqui. É muito mais elevada, ele diz. Muito, muito mais elevada. Apenas olhar uma mulher e cobiçar, você já vai para o lago de fogo. Você já caiu. Você tem que correr e se arrepender antes da porta fechar sobre você. Você vai queimar no lago de fogo. E ele está falando de consequências eternas, punição eterna aqui. Mateus 25, 46, a mesma coisa. Sacrifício muito mais elevado. É isso que ele está falando aqui. É por isso que ele realmente tem que destruir o mundo na tribulação e na grande tribulação. Mateus 25, 46, ele diz o seguinte. Ele diz. I see 44, 45, 46. Then they will go away. Eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, este juízo do qual estamos falando aqui é eterno. É eterno. Eles não foram cuidar do povo de Deus. É um padrão muito mais elevado. Mateus 8, 12. Ele fala de escuridão total, a fornalha de fogo. Mateus 12, versículos 36 e 37, até mesmo as palavras. Ele está vindo para julgar as palavras vãs, um sacrifício muito mais elevado. Romanos 2, 5, ele diz, acumulando ira sobre você por rejeitar a Cristo. Romanos 2, 16 fala de acordo com as obras. O juízo do grande trono branco, lago de fogo, isso é muito mais elevado. Muito mais, é uma lei muito mais elevada, porque o sacrifício de Cristo é muito mais elevado. Então, ele está dizendo, todo aquele que receber a sua salvação como um tesouro. Eu quero ler Mateus 7, 6. Mateus 7, 6, ele diz o seguinte, você pega este tesouro e então você pisa
o sangue da aliança que te santificou. Matthew 7, verse 6 Mateus says, 7,6 ele diz: do not give dogs não deem what is aos sacred. cães o que é Do not throw santo, your pearls, nem your lancem treasures to pigs. as suas If pérolas you do, e tesouros aos they porcos, may trample para que them eles não under as their pisem feet com os pés and e, turn voltando-se, and tear te you to pieces. And rather, and tear despedacem. you to pieces. E eles se voltam e ainda te despedaçarão. He's Ele saying, está dizendo: receiving Christ receber and a Cristo backsliding, e the way you see the present retroceder day church da as forma como backslidden, você we're vê a battling with igreja them neste globally, dia from presente. nation to Eu nation. estou We're batalhando telling com them eles to de go back nação to em the nação, eternal pedindo gospel, para eles to go back to voltarem para o repentance. evangelho He said, eterno, para o this thing is arrependimento. deadly. It's Ele diz: tremendous. esta coisa é mortal, é tremendo. É como pegar o tesouro, as suas pérolas, e jogar para os cães, para os porcos. E lembre-se que lá embaixo está todas as fezes e a urina. Então, tudo está lá, eles vão pisar todo o mau cheiro lá. Ele vai pegar estas pérolas e jogar para as fezes lá. É assim como ele compara aqueles que receberam a Cristo e o rejeitam. Eles o recebem pela metade e então voltam para o mundo. Então isso é exatamente, é isso que ele está dizendo. Ele diz: pisando aos pés, calcando aos pés, pegando a salvação de Cristo e pisando com seus pés. Essa é a imagem que ele está apresentando. Considerando o sangue da aliança como nada, insultando o Espírito da graça, muito sério. Ele está dizendo: o pior que você pode fazer para o Senhor é ver essa tremenda obra que Ele fez e então considerar como nada o sangue do sacrifício, o sangue da aliança que te santificou. Então agora você trata este sangue como uma coisa comum. Ele diz: isto é a pior coisa que você pode fazer. O único precioso e eterno sangue de Cristo, o único que pode remover o pecado. E você então trivializa. Você vê João capítulo 5, ele chorou amargamente porque não foi achado ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, que pudesse pegar aquele rolo e quebrar os selos. Não havia ninguém. Ele chorou desesperadamente quando ninguém foi achado. Até que foi achado, porque somente Jesus podia libertar o homem e o seu sangue. Aí você pega isso e pisa sobre os pés? Você gospe nisto? Você zomba? Você destrói? Este sangue que tem valor infinito, tesouro infinito. Então agora você o trata como... Não, é uma coisa comum. Não significa muito para você. Você prega, mas fala... Não, eu não me importo, quer dizer, essa é a sua opinião. Eu nem mesmo acredito nisso e vai embora. Ele disse: essa é a pior coisa que alguém poderia fazer. E o tratamento, o juízo será inacreditável. Ele diz: a prestação de contas está vindo, o juízo está vindo. O juízo de Deus está vindo. Então, isso é o que o Senhor está dizendo para vocês, povo abençoado, muito sério, porque Ele tem que julgar. É por isso que eu digo, lembre-se sempre das coisas que Ele fez no meio de vocês, aleijados andando. 3 dias atrás, Chebete levantou e andou, muitos outros aleijados andaram em todo este país e globalmente as maravilhas, a nuvem de Deus. Lembre-se dessas coisas. Isso vai te fazer se tornar mais firme, mais perseverante e mais apegado aos santos requisitos de Jesus, na salvação de Jesus. Porque quando Cafarnaum, Corazim, Betsaida não fizeram isso, você viu o que aconteceu? Muito sério, o que nós estamos vendo hoje, povo abençoado, você sabe, quando você vê eles marchando nas ruas ontem, se lembrando que o Senhor visitou aqui, é muito sério. E ele alertou a respeito de rejeitar Cristo, há juízo vindo, por isso estamos preparando as nações, a igreja, se preparar para o arrebatamento e ir embora. Ele disse: cuidado com justiça própria. Quando você tem justiça própria, você não precisa de Deus. Você diz para eles: a nuvem de Deus veio. Você pode vir e vamos adorar. Você não quer saber o que ele está dizendo? Não, nós já temos nosso pastor, nós já temos tudo de bom. Não precisamos do evangelho.
fallen. Você olha, eles são apóstatas, estão caídos. The worst O is pior de tudo self-righteousness. He é a says, justiça própria. it Ele is the diz, unforgivable sin. é o You cannot pecado forgive it. imperdoável. Because then you Ele don't não need a savior. pode You perdoar, don't porque need então God the você Father não to come in precisa his de um cloud and restore Salvador. you. Você não precisa que Deus Pai venha na sua there is nuvem hope, para blessed te people. restaurar, In all this mas you há see happening in the esperança, church, there is povo hope. I abençoado. just Em want to tudo leave isso you que with one você vê scripture to acontecendo give na you hope. igreja, há The esperança. book of John, Eu quero chapter te 1. dar uma There is escritura hope. para te dar That's why we're esperança. still going João around the 1, world há to prepare esperança. É them. por There isso que is nós hope. estamos There is indo a por door that is todo o mundo open. e preparando-os, The book porque of a John, chapter esperança e 1, a porta está I will read it aberta. for you here. João capítulo 1, eu vou ler para That'll be vocês verse, aqui. Será o verse versículo 44. 44. João 1, 44. Ele diz o 43 and then seguinte, 44, he says, 43 e 44, ele diz, Felipe, André e Pedro was from the town eram of da Bethsaida. cidade de So that Betsaida. tells you there is hope. Então When he isso told te those diz towns que há that on esperança. earth, Quando ele te totally, diz que then essas you see cidades now foram came totalmente some destruídas, servants from there. então você vê So when you agora, think that the vieram grapes have alguns been servos finished, de lá. totally have Então no quando value, você then he says, pensa "Lord, que as save them, uvas save the acabaram remnant." totalmente e não tem If you valor, don't ele press diz, on them, salva there o is still salva o some nice remanescente. wine Se você in them. vai e espremer ainda, há um vinho muito So there bom is hope. neles. Então há esperança. So those who want to receive Para Jesus, aqueles que querem receber repeat this prayer. Jesus, Say, repitam "Mighty esta Lord oração. Jesus, Poderoso Senhor I repent Jesus, today Senhor, and turn eu me away arrependo from hoje all e me sin. aparto de todo o pecado. And Lord, I E repent Senhor, that this eu entire me arrependo que has toda esta literally geração and publicly literalmente, rejected you, publicamente Jesus. rejeitou a Ti, Jesus. And Lord, I ask E you Senhor, today to eu come te into my peço heart. hoje para entrar no meu Because I coração, accept you porque eu te today, Lord, aceito hoje, and receive Senhor, you today, e eu Lord, te in my recebo heart hoje, Senhor, no meu as my coração, Lord and my como Savior. meu Senhor e meu Salvador. And I ask you, my Lord, to E eu te peço, meu Senhor, para me sensibilizar do valor, do tesouro infinito, valor infinito do teu eterno sangue, para que eu nunca jamais pise no Filho de Deus. Senhor, sensibiliza-me para o infinito valor do eterno sangue de Jesus, para que eu jamais considere o sangue de Jesus como nada. Senhor, sensibiliza-me a respeito do Espírito Santo e do seu valor eterno na minha vida, para que eu nunca jamais insulte o Espírito da graça. Deus, ajuda-me a alcançar muitas pessoas para que eles possam conhecer esta verdade de que o juízo de Deus está vindo para o mundo que rejeitou a Cristo, para que eles também entrem no reino de Deus através do arrebatamento da igreja, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Obrigado, Todarabá. Obrigado, o Messias está vindo. Estejam sempre prontos. Obrigado.